noite, galera tricolor. Aqui é Ney do canal Flumimendel para mais um dia de novidades sobre o Fluminense, né? Esse vídeo vai falar do jogo de amanhã entre Fluminense e Santos no Maracanã pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo importante para o Fluminense, é um jogo importante pois o Fluminense joga no seu estádio, no Maracanã, precisa dos 3 pontos para poder subir na tabela. Pois após esse jogo ele vai enfrentar o Fortaleza lá no Ceará. Fortaleza que é o líder do campeonato. Então é um jogo de extrema importância para o Fluminense subir na tabela e chegar no grupo da frente lá das primeiras colocações do campeonato, tá? Para a gente poder estar brigando aí pelo título. O Fluminense vem do empate importante com o Bragantino lá em Bragança Paulista. Pelo Brasileirão, 2-2, um jogo que ele saiu perdendo, tomando de 2-0 em dois erros da zaga tricolor e do meio campo, né? E o Fluminense soube com garra e determinação chegar ao empate. Então foi um empate com gosto de vitória, um ponto importante lá em Bragança Paulista contra o Bragantino. Fluminense e Santos jogam quinta-feira, amanhã às 19 horas no Maracanã, tá? Pela quarta rodada do Brasileirão. O Fluminense joga com Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Lucas Claro na zaga, Egídio na esquerda, meio campo com a volta de Martinelli, Iago e Nenê. No ataque, Gabriel Teixeira, Fred e Caio Paulista. Esse é o Fluminense que encara o Santos amanhã às 19 horas no Maracanã. O Santos vem com John no gol, Pará, Luiz Felipe e Danilo Boza na zaga. Na esquerda, Felipe Jonathan. No meio campo, Alisson, Jean Mota e Marcos Guilherme. O ataque com Marinho, Lucas Braga e Caio Jorge. Técnico Fernando Diniz. O Fluminense está em 7º lugar com 5 pontos e o Santos em 12º lugar com 4 pontos. Então é um jogo de suma importância para as duas equipes. O Fluminense vem de um resultado positivo contra o Bragantino, como eu já falei. 2-2, um empate com um sabor de vitória, pois estava jogando perdendo já de 2-0 e conseguiu o empate nos minutos finais na base da raça. Outra notícia importante: Metinho pediu o desligamento do Fluminense. Metinho já estava acertado com Manchester City, mas assim como Kaique, ele ia ficar até o final do Brasileirão, né? Mas ele pede desligamento do Fluminense, pois não tem sido aproveitado pelo Roger Machado. Inclusive, ele parece que houve uma desavença entre os dois, e Metinho pediu ao Roger para ter mais oportunidades. Isso aí para o Roger soou como audácia, como desrespeito, e aí o Metinho não teve mais oportunidades, né? O Fluminense e o Roger preferiram dar oportunidades ao Wellington, um jogador que já está no fim de carreira, um jogador lento, que não tem muita técnica, e preferiu encostar o Metinho, um jogador que estava despontando nas categorias de base. Tanto é que despertou o interesse do Grupo City, né, juntamente com o Kaique, um jogador de habilidade técnica muito apurada, um jogador promissor, que podia ajudar o time no Brasileirão, na Libertadores. Pois é, esse mesmo jogador não teve oportunidades, da mesma forma que o Miguel também não teve, e mais um jogador saindo do Fluminense, mais um jogador da base, que não foi aproveitado, não foi lapidado como tinha que ser, e está saindo do Fluminense pela porta dos fundos, né? Coisas que só acontecem no nosso Fluminense, infelizmente. Não dá o devido valor aos destaques da nossa categoria de base, né? Isso aí essa diretoria vem fazendo e eu não sei porquê, e não tem ninguém que olhe por isso e tente consertar, né? Alguma coisa aí tem de podre aí nessa subida da base para os profissionais, esse aproveitamento que não vem ocorrendo de uma maneira coerente, né? Um jogador que foi destaque no Sub-17, sendo elogiado por todos,
não ter sendo jogado para a reserva de Wellington. Infelizmente, só no Fluminense isso, né? Bom, continuamos sem um jogador de armação, né? Só temos veteranos, que é o Nenê e o Ganso, para ligação do meio para o ataque, né? A gente não tem um jogador jovem, dinâmico, rápido naquela função. E até hoje ninguém contratou jogador para essa função. Se falou em Zanocelo, da Ferroviária de Araraquara, e o Zanocelo foi para o Santos, né? Tamanha morosidade da diretoria na contratação desse jogador jovem promissor da Ferroviária, que se destacou no Paulista e foi cogitado aí durante meses no Fluminense, e o Santos foi lá e fechou, né? Para variar. E aí a gente vai aí com Nenê e Ganso, sabe-se lá até quando, né? E sofrendo, né? Não tendo um jogador de ligação rápida ali no meio campo. Isso faz com que o Fluminense seja lento nessa passagem de bola ao ataque, né? E assim a gente vai, né? Bom, mas é isso aí, galera. Eu já estou cansado já de tanto falar, de tanto bater na mesma tecla. Eu não vou mais ficar cobrando, que eu sei que não vai ter resultado. Só vai ter resultado quando a gente, por acaso, se a gente for eliminado, tomara que não, de algum campeonato desse aí, de repente eles vão acordar, né? Lá para o meio do Brasileirão, talvez eles acordem, né? Quem sabe? Agora a gente tem que ir com o que a gente tem, né? O que a gente tem de melhor, que é isso aí, é Nenê, é Ganso, é Caio Paulista. A gente tem que ir com essa garotada aí, com esse pessoal aí, né? Torcer para uma vitória do Flusão amanhã contra o Santos. Vai ser um jogo difícil. O Santos, embora tenha muitos garotos, são garotos talentosos. Um time dirigido pelo Fernando Diniz, que é um técnico que bota o time para frente, não recua o time, não é covarde. E então vai ser um jogo difícil para o Fluminense. O Fluminense vai ter que saber jogar e saber defender e atacar da mesma forma contra o Santos, porque vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo de pegada, né? E vai vencer aquele que aproveitar melhor as chances, né? Vamos torcer para o nosso artilheiro Fred colocar a bola para o fundo das redes mais uma vez e salvar o nosso Fluminense, tá bom? Gente, era isso que eu tinha que dar o recado para vocês. É o pré-jogo de Fluminense e Santos, né? Jogo amanhã às 19 horas no Maracanã. Vamos torcer aqui na nossa telinha, né? Porque a gente não pode ir aos estádios por enquanto. Vamos torcer para o nosso Flusão, para mais uma vitória do nosso Flusão. Eu tive ausente por alguns dias, eu não gravei vídeos, porque eu estava muito gripado, fortemente gripado. E agora eu estou retornando, estou melhorando, estou retornando aos poucos. Então peço a todos que, por favor, se inscrevam no canal, deem um like, ativem as notificações e compartilhem com o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Uma boa noite a todos e saudações tricolores.